Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus, estudar o livro do Gênesis, agora no capítulo 2, a partir do versículo de número 15, que nos diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então, para é a finalidade, para que o homem pudesse cuidar do jardim de Deus, jardim do Éden, que Deus criou no meio de toda a terra. Então Deus se agrada da paz, do jardim, da beleza, então, dos relacionamentos, da amizade, de tudo que é luz, de tudo que é bom. E o homem então foi criado aqui na segunda narrativa da criação para lavrar e guardar esse jardim. Então nós teremos os animais junto com os homens. Ele não destaca, não descreve a criação neste momento. Ele descreveu lá na primeira narrativa. É como se a primeira narrativa fosse a narrativa do homem administrador, como da cidade, o homem que vai então administrar o desenvolvimento da terra, a tecnologia, a ciência. E essa segunda narrativa, ela enfoca principalmente no homem do campo, no homem que lavra a terra, no homem que produz o alimento. Ele precisa lavrar para comer e precisa proteger o que ele planta, o que ele produz, para que os animais, os vermes, os insetos, as intempéries do mundo não venham a levar o seu trabalho, principalmente o seu trabalho do campo, o seu alimento e as suas sementes. Então aqui também descreve um desenvolvimento do homem do campo. Ele vai construir armazéns, locais especiais, específicos para estar armazenando, guardando o que ele for produzindo no campo. Também ele vai ampliar a sua casa, construir a despensa, construir os locais adequados para que ele tenha, por exemplo, o alimento no tempo do inverno. No local mais frio, com a neve, ele terá que desenvolver técnicas para proteger o que ele produz. Então, o homem foi criado com inteligência suficiente acima dos demais seres da terra para que o homem possa cuidar do jardim do Éden. E ele vá provendo, então, o alimento para ele e para toda a terra. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Então aqui incluiu a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, para que ele entrasse no reino de Deus, na eternidade com Deus, numa definição mais objetiva, mais clara do seu relacionamento com Deus, na direção de Deus, Deus como Senhor, Deus como juiz, como rei, no seu reino, na sua direção, com o seu ensino. Então, o homem completamente servindo a Deus com a sua participação na criação para cuidar do jardim, estar na terra. Nós falamos que Deus havia criado os céus e a terra. Os céus estão acima da terra e os céus vêm administrando na sua ordem, no seu nível. O último céu, Deus administra os arcanjos, os serafins, os querubins, e nesses níveis vão descendo até o céu dos anjos, como uma cidade dos anjos, onde os anjos estão ali habitando, trabalhando e também cuidando. Então há uma superioridade do céu sobre a terra, não só para dar ordens e mandamentos, mas também para cuidar, livrar, proteger, guardar. Então vem a terra com todas as suas dificuldades. Vem a terra com terremotos,
com chuvas torrenciais, enchentes, vem a terra com os acidentes físicos, as pedras. Então, para não tropeçarmos com os pés em pedras, Deus coloca anjos para nos guardar, para nos proteger nas viagens, nos mares, para livrar de perigos. Então, os anjos de Deus estão atuando acima de nós, assim como arcanjos, querubins acima de nós, tanto para nos dirigir, nos governar, nos dar mandamentos, ordens, nos ensinar, mas também para nos guardar com o seu maior poder. Nós fomos criados pouco menores do que os anjos. Então os anjos vêm com mais força para nos ajudar. E nós temos a força dada por Deus suficiente para guardar e lavrar essa terra que Deus criou e nos colocou com essa função. Então nós estamos observando, estamos trabalhando, estamos lidando com a terra, melhorando, estudando. Fazemos isso 6 dias na semana e dedicamos o 7º dia para o Senhor, para lembrar de Deus, agradecer a Deus, glorificar a Deus. Então, dessa forma, há desenvolvimento na terra, material, a ciência, a estudo, a trabalho. 6 dias nós trabalhamos e estudamos como melhorar o trabalho. E o 7º dia dedicamos a Deus. Temos esse equilíbrio para também não ficarmos só focados na terra material, mas darmos graças a Deus em tudo da graça por meio de Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que nós o adoremos em espírito e em verdade e venhamos a dar graças a Deus por tudo, lembrar de Deus, conhecer a Deus, viver com Deus e conhecer a sua palavra e obedecer e guardar. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então nós temos este mandamento para cumprir, para fazer, e Deus então determinou um dia para que pudéssemos expressar isto em culto, em louvor e em cessar de buscar os nossos interesses. Então 6 dias nós buscamos a prosperidade, o progresso, a ciência, melhorar a terra, essa é a nossa função. E realmente observamos isso, percebemos isso na nossa natureza. Isso está em nós. O homem é feliz quando ele tem trabalho, quando ele tem pesquisa, quando ele tem estudo, quando ele vai planejando guardar as coisas melhor, produzir mais, distribuir melhor, ver a sociedade feliz. Deus colocou isso em nós, esse sentimento, esse sentido do trabalho, da especialização, da tecnologia, do desenvolvimento. Tudo isso foi dado por Deus. E Deus então ordena que possamos nos alimentar de tudo o que foi colocado na terra, de toda a árvore do jardim, onde o homem estava designado para cuidar ali, o primeiro homem especificamente do jardim do Éden. Então ele poderia comer livremente. Porém, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia comer. É o primeiro mandamento. É a primeira ordem, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando nós vemos no Êxodo, nos mandamentos, no relacionamento de Deus com o povo de Israel, quando nós vemos ali muitas indicações de cuidado alimentar, leis, regras, mandamentos, nesta área alimentar, nós observamos isso a partir aqui do Gênesis, onde é importante saber a origem do alimento, é importante saber o que pode estar contido neste alimento, porque ele, ao ser ingerido, ele vai fazer parte da nossa circulação sanguínea, dos nossos órgãos. O que estiver ali vai fazer parte da nossa vida. Então tem que ser algo que vai trazer pureza, saúde, a química estabelecida dentro de nós. Quais serão as consequências? Então ter cuidado com a alimentação é algo que a ciência tem desenvolvido, tem observado o perigo de certos alimentos, do exagero de comer certas coisas. Isso vem desde o Gênesis, para o homem ter
bastante noção da terra, estudar a terra e saber o que comer. Saber que há realmente vegetais, há alimentos, há frutos de árvores que são venenosos, legumes, hortaliças que fazem mal. Então, ter cuidado ao ingerir, ao processar, se vai cozinhar, se vai assar muito bem para matar vírus e bactérias. Então, isso é conhecido desde a criação. Deus já deu essa orientação. Alguns animais são considerados imundos porque o funcionamento da corrente sanguínea deste animal, se ele rumina ou não rumina, se ele pode reter um vírus, um micróbio, uma bactéria, como o porco, por exemplo, que é perigoso se for ingerido, mal passado, mal cozido, pode transmitir doenças, vírus, infecções incuráveis. Então, muitos animais, muitos anfíbios, os morcegos, por exemplo, e outros mais, podem transmitir doenças, porque eles se alimentam do sangue e muitas vezes de um sangue contaminado. Então a palavra de Deus vai ter cuidado de ensinar o povo de Israel a conhecer a Deus, conhecer a pureza, a limpeza, a higiene, a saúde. Então é uma grande antecipação científica ao que hoje a ciência trabalha. Então a palavra de Deus já nos traz essa situação. Então, saber o que comer. Quando se fala de um fruto de uma árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, então ela tem, né, na sua química, na sua formulação, no que ela tira da terra, no que ela produz, algo que pode ser mal, pode fazer mal. Ao entrar em nós, vai criar uma reação que vai trazer uma sensação do mal, um sentimento do mal, uma inclinação para o mal. Então, realmente, o conhecimento do bem e do mal que essa árvore vai trazer, esse fruto dessa árvore vai trazer, é que ao entrar dentro de nós, nós seremos induzidos, tentados, levados, provocados para o mal. Aqui há uma divisão. Quando há o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do bem é o conhecimento espiritual, da luz. Porque o espírito não pode ser tentado. Jesus mesmo diz, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o bem representa essa luz que vence as trevas. Chegou o bem, chegou o espírito, ele expulsa as trevas. As trevas não prevalecem. Vai chegando a luz, vai acabando as trevas. Porém, se você vai direto para o mal, você acaba sendo expulso junto com o mal. O mal é essa tendência, inclinação da carne. Você pode pensar tanto para o pecado da carne, a fragilidade da carne, os desejos, a concupiscência da carne, dos olhos para o mal, em algum sentido, por exemplo, sexual, ou da avareza, do dinheiro, da beleza da carne, da vaidade da beleza da carne, que dura pouco, mas ela quer se enfeitar, quer aparecer, quer se mostrar. Então, uma tendência à vaidade, mas também uma tendência à carne tentar prevalecer através do poder da terra, dominar este mundo. Este mundo é material. Se tudo que for tratado aqui for material, então a matéria pode prevalecer. O reino material, o reino deste mundo, as nações, as riquezas das nações. Por exemplo, agora, as armas, nações poderosas com armamentos superiores uns aos outros, armamentos nucleares, armamentos hipersônicos, que vão causar todo este dano material. Pessoas vão morrer. Nações serão aniquiladas, edifícios destruídos, derrubados por mísseis, por aviões que lançam mísseis supersônicos diretamente na cidade do povo inimigo. Então, essa tendência ao mal
carnal, ao poder da carne, a carne querendo reinar. Então o diabo ofereceu, nós ainda vamos chegar nesse texto, a respeito deste conhecimento do mal, para ser cada vez mais induzido pelo diabo para dominar as nações da terra, criar sistemas políticos, econômicos, filosóficos, que levem o homem a ser, mais uma vez, enganado pelo diabo, pela serpente, e levado a querer os reinos deste mundo. Deixar de ser de Deus e se tornar do homem carnal, material. E a ciência se desenvolver a tal ponto, então, que o homem consiga inventar, criar medicamentos, de alguma forma, para que ele não morra e possa reinar sem Deus. É por isso que nós falamos no último estudo que a vontade de Deus era que o homem primeiro comesse do fruto da árvore da vida, sentisse atraído pela palavra. É o que hoje Deus faz. Deus continua trabalhando pela pregação, dar ouvidos à palavra, crer e tomar posse. Querer viver dentro dessa palavra. Seria comer do fruto da árvore da vida, da palavra da vida. Jesus é a vida. Jesus é a luz. Jesus traz então essa revelação da árvore da vida. Vai se consumar lá no Apocalipse, fala sobre chegarmos finalmente a esse lugar que já poderíamos ter chegado direto lá no Gênesis. Mas o diabo conseguiu convencer o homem e a mulher a não irem buscar o fruto da árvore da vida. Porque se eles comessem primeiro o fruto da árvore da vida, eles teriam a direção de Deus, do reino de Deus, a chegada então da consumação ali de uma criação, de um ser novo, com autoridade, com conhecimento, o homem, então totalmente unido a Deus, vivendo com Deus, com a palavra de Deus inserida na sua vida. Ali nós podemos pregar que se o homem tivesse ido primeiro comer do fruto da árvore da vida, que Deus disse que podia comer, estava liberado, só não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem tivesse ido comer, poderia significar, tipologicamente, de que ele seria ali batizado com o Espírito Santo. Ao comer daquele fruto, o que aconteceria com o homem? O Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, esse Espírito Santo viria e já habitaria no homem. Então o homem teria o seu Espírito e mais o Espírito de Deus habitando com ele. Então esse Espírito já iria guiá-lo em toda a verdade, iria derrubar todo o argumento da serpente ali do diabo. Já o homem ali teria vitória sobre o diabo. Não comeria daquela forma o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ele venceria toda a palavra do diabo. E se o homem então viesse a comer daquele fruto, ele já saberia administrar o bem para a família, o bem para os homens, para a terra, e o mal para punir as obras do diabo. O mal justamente para saber o que é mal e onde houvesse o mal, pudesse aniquilar o mal. O homem ter discernimento do bem e do mal. Mas esse homem batizado com o Espírito Santo, se ele vem a ter o conhecimento do bem e do mal, ele vai saber usar o bem para a vida, o bem para amar o seu próximo como a si mesmo, o bem para adorar a Deus em espírito e em verdade, para ser uma bênção, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. E o mal? O mal para saber onde estão as trevas, onde estão os mentirosos, onde estão os corruptos, os avarentos, e iria combater este mal, iria extirpar este mal da terra com sabedoria. Acaba sendo essa hoje a vontade de Deus, que nós venhamos a agir dessa forma. Amar ao próximo, amar, orar e vencendo o diabo, vencendo o mal. Sabendo onde ele está, sabendo o que vem dele, sabendo o que é mentira, tendo discernimento. Com os dons espirituais nós temos todo este conhecimento. Nós temos discernimento de espíritos. Nós sabemos onde está o mal, onde está a mentira.
O Senhor nos revela, o Espírito Santo veio habitar em nós, ele mora em nós e vai nos orientando. Onde está a verdade, onde está a mentira, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que vem do diabo. E assim nós temos vitória e implantamos o reino de Deus nessa terra enquanto for o tempo, até que chegue o fim dos tempos e todo o mal será extirpado e haverá então a consumação dos séculos e o reino de Deus em sua plenitude. Então todo este símbolo do alimento então vem significar algo importante. No dia em que dela comeres, certamente morrerás, porque vai fazer um efeito, vai fazer parte do seu ser e vai te induzir ao mal e terás que morrer, porque serás uma ameaça ali no Jardim do Éden, então será lançado fora do Jardim do Éden. Isso Deus estava dizendo ali ao primeiro homem. Estava falando com ele, certamente morrerás, falando com o primeiro homem criado, porque ele não poderá ficar ali. Que ele tendo conhecimento do bem e do mal, ele vai fazer o mal, vai ser induzido ao mal, ainda mais que não foi batizado com o Espírito Santo, não comeu do fruto da árvore da vida. Então ele não terá força para lutar ali contra o diabo e tendo toda essa possibilidade, tendo toda essa autoridade na criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, condição de lavrar, de guardar, então condição de se unir ao mal ou ao bem. É por isso que nós temos toda essa liberdade, esse livre-arbítrio, para que possamos decidir de que lado você está, de Deus, da luz, do amor ao próximo, da justiça, da verdade ou do mal. E ali você vai sendo pesado na balança. E constantemente, nações inteiras tomam decisões ou a respeito de Cristo, ou a respeito do diabo, da mentira, da guerra, do ódio, da opressão, da escravidão, e vão se deixando levar claramente por uma inspiração diabólica do mal. Já que o homem tem conhecimento do mal, o mal vai tentar explorar este conhecimento do homem para levá-lo totalmente para o mal. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Então, a mulher vem nessa segunda narrativa, criada depois. Na primeira narrativa, ela foi criada junto com o homem, já para governar, para administrar, andam juntos. É como uma visão tecnológica da cidade, do homem e da mulher que administram, que se formam e cuidam de assuntos científicos, tecnológicos, realmente para administrar um setor urbano. Aqui é uma narrativa mais rural, mais agrária, e o homem foi criado primeiro para cuidar de um jardim. É também aqui uma figura de que o homem não tem a capacidade para cuidar sozinho das coisas. Não é bom que o homem esteja só. Você pode entender isso aqui de algumas maneiras. Por ele, triste, solitário, sozinho, não é bom que ele esteja só. Mas também em relação à ação, ao trabalho. Temos um jardim para cuidar. O homem não demonstrou condição de sozinho cuidar daquilo, cuidar da beleza, cuidar da organização. Então Deus cria a mulher com uma condição muito melhor para cuidar de um jardim. Então vem a mulher. Veja que uma revelação realmente da vida, da terra, do campo, de quem tem uma horta, de quem tem um jardim, de quem tem uma plantação, de quem tem que ornamentar. Então a mulher é criada com essa habilidade que o homem não tinha. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora idônea para ele. Idônea é do mesmo nível dele. Tem que ser como ele. Não é para ser inferior a ele. É uma ajudadora idônea, com a capacidade. No final das contas, somando o que o homem fazia, Deus procurou equilibrar as forças. Então Deus já tinha as habilidades do homem. O homem cortava lenha, o homem
acendia o fogo, o homem já tinha suas tarefas. Então é como se nós imaginássemos uma grande fazenda, um grande jardim na frente da casa, animais pastando, animais sendo criados, animais domésticos, animais que fornecem alimento, o leite, mas o homem fazendo as suas atividades. E o homem não sendo bom sozinho, ele não tem capacidade para cuidar de tudo. Então Deus vê que ele precisa de uma ajudadora. Ele diz: far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então Deus consegue, com a sua mente, que é muito superior à nossa, ele consegue imediatamente colocar em uma balança. Deus trabalha constantemente com balanças em todas as áreas, e colocar o homem de um lado e a mulher de outro, eles serem iguais, idôneos. Se você pegar todos os atributos do homem e todos os atributos da mulher e colocarem, eles irão terminar empatados. Nenhum é superior ao outro. Eles se completam. É uma ajudadora. Onde faltar no homem, a mulher supera. Onde a mulher não precisava, o homem faz. E se conhecerem, se amarem, se lidarem um com o outro com paciência para descobrirem, serão os dois um só. E vão se ajudar e serão felizes e vão conquistar o mundo junto com Deus. Jesus mesmo disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Mas o homem e a mulher estão aí, na terra, para cuidar, dominar, guardar, serem livres, serem felizes e serem até reis e rainhas, governadores, prefeitos, presidentes de várias nações, imperadores de algumas nações, de algumas regiões que usarem essa nomenclatura, mas sempre unidos, sempre juntos, sem amor e dominando como justo. Justo que domina. Haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus. Então aqui está a criação de Deus. Tudo na sua balança, no seu equilíbrio, tudo funcionando, inclusive o relacionamento do homem e da mulher. Se um homem e uma mulher realmente se conhecerem e se amarem, eles descobrirão no final das contas, ao atingirem a plenitude da sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus, eles descobrirão que eles são idôneos, que eles são iguais e que eles se completam, e que se eles se amarem e se ajudarem, eles vencerão e serão felizes. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.